momento de expansão da igreja, que é um desígnio de Deus, que é o plano de Deus, né? A igreja se expandir, a igreja está crescendo, se desenvolvendo ao longo dos anos, para que todos, a maior parte possível de pessoas, conheçam Jesus e obtenham a salvação. Então, na verdade, a ordem de evangelizar é dada por Deus, né? A todos aqueles que desde o princípio conheceram Jesus até a nossa geração. Então, não é nosso plano, é um plano divino. Por isso, o tema do livro, né? O serviço cristão, porque Deus fez o seu trabalho, Deus fez a sua obra e hoje compete a cada um de nós. Como somos chamados de cristãos, nós precisamos continuar essa obra de evangelizar. E a gente sabe que pode ser em qualquer lugar, seja em uma sala, né, como a gente viu no capítulo, nós podemos pregar em todos os espaços possíveis, sejam aqueles que aceitam, que querem ouvir a palavra de Deus. E a gente só, não obstante, a gente só não pode ter a mesma atitude de Abraão, né? Ir à frente e fazer o que nós queremos, mas fazer o que Deus pede, o seu mandato, e também o seu chamado para a nossa vida, para que assim nós possamos continuar ligado a Ele e possamos aprender, né? Como aquela frase, o que é que eu posso fazer? A frase está ligada a, será que eu sou o tutor do meu irmão? Acaso eu sou o tutor do meu irmão? E, na verdade, nós precisamos cuidar do outro, que é justamente pregar. E nessa parte de hoje, uma lição do fracasso do antigo Israel, ele trata justamente do propósito de Deus, que é a gente continuar pregando o evangelho. Ele começa assim: quando os israelitas entraram em Canaã, eles não cumpriram o desígnio de Deus, de tomarem posse de toda a terra. Depois de fazer uma conquista parcial, estabeleceram-se comodamente para consumir os frutos de suas vitórias. Em sua incredulidade e amor ao comodismo, congregaram-se nas partes já conquistadas, em vez de avançarem a ocupar novo território. Assim, começaram a afastar-se de Deus. Então, qual foi o fracasso, né? O fracasso do antigo Israel, dos israelitas, foi fazer partes daquilo que o Senhor pediu. O fracasso dele foi eles não executarem o propósito de Deus. Então, a gente vê assim que também ao longo do tempo, né, o povo de Deus, ele vem querendo colocar-se à frente de Deus, querendo fazer a sua própria vontade, querendo dar um jeitinho para que ele faça a própria vontade e não a vontade de Deus. A gente vê ali quando aquela quantidade de pessoas, né, que foram escolhidas, foram para olhar a terra e eles só viram aquilo de ruim. Eles não acreditaram que Deus poderia ir além com eles, ver as coisas boas da terra. Diferentemente de Josué e Caleb, né, que enfrentaram, que viram que era bom e tudo mais. E tantos outros que a gente vê também na história, como o próprio Abraão, né, e a gente vê que eles, na verdade, se adiantaram. Mas a gente sabe que precisamos fazer o que Deus pede de forma completa, para que assim o propósito dele seja completo também em nossa vida. A gente não pode ir à frente com a incredulidade. E a gente não pode também se acomodar. Porque, infelizmente, há a questão de o ser humano já saber que conhece a palavra de Deus, que, não, eu estou fazendo evangelismo aqui, essa área aqui, ela recebe o evangelho e dá certo. Só que, muitas vezes, o nosso pensamento é diferente do pensamento de Deus. A gente tem que adentrar em novos horizontes, em novo território, porque aquelas pessoas podem já ter conhecido, né, a palavra e rejeitarem. Aquelas que vão receber pela primeira vez, elas vão, na verdade, ter o coração aberto e disposto a entregar a sua vida a Deus, né? Ouvir o que Deus pede. E continuando. Assim começaram a afastar-se de Deus, por seu fracasso em executar o seu propósito, né? Que era o propósito de Deus. Tornaram-lhe impossível cumprir para com eles a promessa de abençoá-los. Então, Deus deixou de abençoá-los por conta disso. Então, muitas vezes, irmãos, não seria diferente.
aqui ele está fazendo uma comparação desse povo de Israel, Israel antigo, e também trazendo para a nossa realidade. Por quê? Porque tem uma frase que diz assim: o verdadeiro sábio é aquele que aprende dos erros dos outros. Nós hoje estamos aprendendo com o erro do Israel antigo. Porque se nós não fizermos o que Deus pede, da forma que Ele quer, né, nós não podemos ser abençoados. Mesmo sendo o povo escolhido de Deus, mesmo sendo aquele povo que está fazendo o trabalho, mas precisamos fazer da forma correta, né? E aqui ele não está indagando. Não está a igreja hoje fazendo a mesma coisa, desacreditando, estando acomodado, não fazendo como Deus quer, né, completo. Os professos cristãos congregam-se onde eles mesmos possam desfrutar os privilégios do evangelho. E aqui ela repete de novo a questão do novo território. E a gente não é para ficar sempre ali acomodado. Nós precisamos evangelizar em outros lugares, nós precisamos habitar outras terras, vamos dizer assim, mudar, inovar, conhecer novas pessoas, partilhar o evangelho para aqueles que estão precisando naquele momento. Então, ela justamente retoma isso aqui, para levar a salvação para todos. E a gente sabe que o evangelismo é uma prova disso, porque ele não abrange somente uma classe de pessoas, nem somente uma região, mas vários, né? Porque todos que foram convidados daquele bairro ou fora daquele bairro, até mesmo aqui, a gente sabe que, mesmo sendo um culto, mas a gente está abrangendo várias regiões, né? Não somente a região de Açu, mas todos que podem entrar também ouvem a palavra de Deus. Então, qual é a mensagem, né, que é deixada? A mensagem que é deixada aqui é para a gente cumprir a ordem de Cristo. Qual é a ordem de Cristo? Desde o primeiro momento que ele falou isso para os discípulos. Está lá em Mateus 16:15, que diz: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E nós não podemos recusar esse trabalho. A internet está ruim, mas eu acho que é a sua, né, Eliane? Então, não devemos recusar esse trabalho, porque Deus confiou a cada um de nós. E aí ela vai interrogar novamente: serão eles menos culpados do que foi a igreja judaica, o povo de Israel antigo, e nós também? Se nós não fizermos, seremos culpados de todo jeito. Então, que Deus ele atue no nosso coração para que nós possamos aprender do Israel antigo e a gente possa cumprir essa ordem de evangelizar, de pregar a toda criatura sem distinção, sem discriminação, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim: você vai evangelizar crianças, e como é que ficam essas famílias? Porque muitas vezes rejeitam, e é o nosso trabalho pregar. E a obra é do Espírito Santo, né? Como Davi estava falando, a obra do Espírito Santo. Não cabe a nós descrer, né? Porque essas são incumbências do inimigo que coloca em nossa mente. Mas precisamos aprender do nosso Deus, que deixou esse trabalho para cada um de nós e que orientou tanto a Ellen White, a tantos outros também, para que a gente aprenda dos erros deles e não façamos igual, né? Então, que nós possamos aprender do nosso Deus, que é o nosso maior exemplo, e assim cumprir a obra do Senhor, né? Não descrendo como Tomé descreu, mesmo vendo, tocando nas chagas, mas essas são condições, né, circunstanciais do povo antigo, que não deve ser jamais o nosso, mesmo sendo pecadores, mesmo estando na obra e falhando, mas a liderança precisa pensar dessa forma, para que assim a obra de Deus alcance o máximo possível de pessoas. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos fazer oração para a gente concluir esse momento? Oremos. Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, somos gratos a Ti, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos com vida, de podermos buscar ao Senhor de forma livre e espontânea. Sabemos que Tu és um Deus maravilhoso, que cura, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos abraça constantemente, sim, que renova nossas forças, que está conosco, vendo toda e qualquer necessidade, que quer salvar, Senhor Deus, todo o possível, a maior quantidade possível de pessoas, mesmo sabendo que muitos o rejeitariam, que muitos na igreja estariam acomodados, dizendo: não, Senhor, eu quero ficar aqui mesmo, ou muitos se adiantando e fazendo o que os seus próprios desejos, seus próprios impulsos
pedem, mas que o Senhor nos ajude a não fracassar, assim como Israel antigo fracassou, não cumprindo todo o propósito do Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a continuar nessa obra, pregando o Teu Evangelho a toda e qualquer criatura. E nos ajuda também a atuar usados pelo Teu Espírito, porque sabemos que estamos buscando a cada dia, não de uma forma que o Espírito Santo não esteja aqui por perto, uma coisa que seja longínqua, que a gente não consiga buscá-lo, mas estamos sentindo a presença dele, porque ele está conosco. Amém. Em todas as manhãs, em todos os momentos. Sim. Nós te rogamos pela tua graça, pela tua misericórdia, por cada um de nós, por aqueles que já suplicam aqui, o Senhor sabe toda a urgência e a maior necessidade. Atua sobre o teu povo. Hoje e sempre, Senhor Deus, nós te rogamos com perdão dos nossos pecados, no doce nome de Jesus. Amém. Amém.